Olá! Vamos falar sobre um conceito bem interessante, o fluxo de caixa blindado. O que é isso? Bom, a gente vai usar o setor de energia brasileiro para entender como o investimento pode ser quase uma fortaleza financeira, sabe? Uma fonte de dinheiro que parece imune a crises. Bora entender como essa blindagem funciona? Vamos pensar um pouco. Quando a coisa aperta, numa crise, o que é que não dá para cortar de jeito nenhum? A gente adia a troca do carro, né? Cancela aquela viagem dos sonhos, mas tem contas que simplesmente continuam chegando. São aqueles serviços que são a base de tudo. E um desses serviços, talvez o mais essencial de todos, é a eletricidade. É literalmente a espinha dorsal da nossa sociedade moderna. Pensa bem, hospitais, indústrias, a nossa própria casa, nada funciona sem aquele fluxo contínuo de energia. Então, essa necessidade que nunca para acaba transformando o setor elétrico em uma verdadeira fortaleza. Mas o que protege essa fortaleza? Quais são os muros dela? O que a faz ser tão segura? A resposta está nas suas defesas estruturais. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Olha só, essa fortaleza se apoia em 3 pilares, bem sólidos. Primeiro pilar, a demanda. A gente precisa de energia. Ponto. É um bem essencial, então o consumo não fica subindo e descendo loucamente. Segundo, monopólio geográfico. As empresas operam sozinhas em suas regiões, sem ninguém para competir. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, são os contratos. Contratos longos, regulados pelo governo, pela ANEEL, que garantem uma receita super previsível. E bem no coração desse sistema todo tem um mecanismo chamado RAP, que é a sigla para Receita Anual Permitida. A lógica por trás disso é genial de tão simples. A empresa que transmite a energia não ganha pela quantidade de eletricidade que passa nos fios. Não, ela ganha só por manter a linha de transmissão ali, disponível, funcionando. Ou seja, a receita é fixa, está no contrato. Não importa se o consumo subiu ou desceu. Mas calma lá, nem tudo no setor de energia é a mesma coisa. E é aqui que a análise fica mais legal. Dentro do setor, tem um segmento específico, que é, de longe, o mais seguro de todos, o de transmissão de energia. Para entender essa diferença, a melhor analogia é pensar em duas estradas. A transmissão é tipo uma rodovia pedagiada, sabe? Asfaltada, lisinha, previsível, a receita é garantida, sem susto. Agora, a geração e a comercialização, bom, aí já é uma estrada de terra. Cheia de buraco, poeira, o resultado depende do preço do gás, do nível de água nos reservatórios, muito mais arriscado. E se toda essa previsibilidade já não fosse o bastante, o setor tem mais uma camada de proteção. É quase uma arma secreta, principalmente para quem investe pensando no longo prazo, e especialmente em uma economia como a brasileira, né? O funcionamento desse escudo é bem direto e muito poderoso. Funciona assim. A inflação sobe, certo? Seja o IPCA, o IGPM. Aí a agência reguladora, a ANEEL, vai lá e automaticamente reajusta a receita da empresa para cima. O que acontece no final? O fluxo de caixa fica protegido. E mais importante, a capacidade da empresa de pagar dividendos que realmente valem alguma coisa, que mantém o poder de compra, continua ali, intacta. No fim do dia, toda essa estrutura de segurança, de previsibilidade, tudo isso se traduz em uma única coisa, que é o que quem busca a renda quer, um fluxo de dividendos constante e, de preferência, crescente. É a grande recompensa que essa fortaleza oferece. E pensa comigo, se o negócio é tão previsível, com risco tão baixo, a empresa não precisa ficar guardando um monte de dinheiro em caixa, né? Por isso, as empresas de transmissão costumam distribuir uma fatia enorme dos seus lucros. A gente está falando de algo em torno de 80%, às vezes 90% que vai direto para o bolso de quem é acionista. Se a gente fosse resumir a essência desse tipo de investimento, seria assim. É muito parecido com um contrato de aluguel de longo prazo. É como ter o melhor inquilino que existe, um que paga em dia e que tem um contrato que reajusta o valor todo santo ano pela inflação. É quase a segurança da renda fixa, só que dentro do mercado de ações. Então, o que se consegue com isso não é aquele crescimento explosivo de ficar rico da noite para o dia. Não. É algo que, para uma carteira de renda, talvez seja até mais valioso. Um crescimento devagar, seguro e, o mais importante, previsível. Uma base sólida de renda passiva que não derrete com a inflação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Num mundo tão volátil, cheio de incertezas econômicas, será que a busca por um crescimento seguro, previsível, blindado, não é a estratégia mais inteligente? Fica a pergunta no ar. Será que a estabilidade não é, hoje,
a nova e mais valiosa forma de crescimento.